Tivemos 2 filhos juntos. E por longos 7 anos fomos muito, mas muito felizes mesmo. Nós então decidimos viajar. Pela primeira vez eu iria conhecer a praia. E ele ia realizar um desses meus desejos e a gente marcou essa viagem para uma certa data. Nós íamos para Fortaleza. E na hora de subir a escadinha do ônibus e o motorista pede aqui a passagem. Na hora dele pegar a passagem, eu olhei nos olhos dele. Era o meu grande amor. Eu traía o meu marido. E o meu grande mal, a grande besteira que eu fiz, foi achar que ele nunca ia descobrir. Eu sei que eu não sou o exemplo para poder dar conselhos a uma mulher. Aliás, eu acho que eu sou um dos piores exemplos nesse momento. Mas se você conhece alguém que está pensando ou já está fazendo, ou você mesmo trai o seu marido, cuidado. O seu final pode ser triste como o meu. Eu caí na besteira de acreditar nos finais felizes que haviam nas novelas na minha época de infância. Aqueles fortes relatos em livros de poesia na minha época de adolescência. Eu tive um grande amor na minha época de escola. Eu devia ter 13, 14 anos de idade. Tudo bem, eu sei. Eu estava errada, eu era apenas uma criança, mas quem nunca viveu um romance de escola? Naquela época nós não podíamos chamar de namorados, até porque não tínhamos idade e era sempre escondido dos pais. E dentro da escola nós não podíamos mal pegar na mão do outro, sempre escondido, debaixo da árvore, atrás da escola, para o guardinha não ver. Nós trocávamos cartas nos dias de semana. Minhas amigas chegavam sempre com o bilhetinho dele. Eu nunca vou esquecer do nome dele na capa dos meus livros. Eu vivia um romance de Chiquititas. Um certo dia, no intervalo da escola, ele me informou que os pais seriam transferidos de um estado para o outro e que ele também tinha que ir embora. Foi o dia mais triste da minha vida. Foi nesse dia que eu conheci a dor. Nós não brigamos, nós não discutimos, nós simplesmente não podíamos viver o nosso amor porque éramos crianças. E aí chega aquele momento das promessas. Antigamente, lá no passado, era desse jeito, né? Nós fazíamos aquelas promessas. Você vai me esperar? Sim, eu vou te esperar. Eu prometo que eu vou te buscar. E é assim que eu esperava um dia ele chegar na minha porta e me levar para bem longe para a gente poder viver aquele sentimento que só nós dois sentíamos. A única lembrança que eu tinha dele era os selinhos que a gente dava escondido. As mãos apertadas uma na outra. Aquele calor, aquele frio no coração, de vontade de abraçar, na verdade de descobrir o que eu estava sentindo, porque meu coração palpitava tanto que tinha momentos que eu não sabia nem se eu estava com os pés no chão. E a maior lembrança foi o dia da despedida. Ele fez questão da gente se encontrar escondido numa localização da cidade. E a gente se encontrou e ele me entregou uma última carta. Essa carta parecia que ele tinha pegado 3, 4 cadernos de matéria e emendou uma folha na outra e passou assim meses e meses e meses escrevendo: eu te amo, me espera, eu te amo, me espera, eu te amo, me espera, inteira. Eu passei 1, 2, 3, 4, 5 anos esperando pelo grande dia que ele voltaria para me buscar. Até eu realmente acordar e perceber que eu só era uma criança, que aquilo era tudo bobagem. Eu sempre tentava trabalhar a minha mente para esquecê-lo, para tirá-lo do meu coração, porque eu passei mais de 5 anos esperando por alguém sem poder viver a minha própria vida. E aí sim, eu comecei a viver dos meus 18, meus 19, os meus 20, os meus 21 anos. Eu vivia, eu me relacionava, mas sempre havia aquele flash da carta, dos apertos de mão, do selinho. Sempre me via um rosto dele na minha memória. Com 28 anos de idade, eu resolvi dar uma chance para alguém. Alguém muito especial, muito bom para mim, uma pessoa muito trabalhadeira, uma pessoa muito inteligente, intensa. Bacana, sabe? Contei para ele sobre toda essa minha demência de nunca ter esquecido esse rapaz. Eu disse tudo sobre a minha vida para ele, para não haver despeita, não haver surpresas. Ele super me entendeu, ele super respeitou e disse: isso é bobagem, isso é passado, coisas de menina, vai passar, eu vou te fazer esquecer de tudo. E fez. Eu nunca precisei trabalhar, meu marido nunca, não é que ele não permitia, eu nunca precisei, porque ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, desde cuidados, desde viagens, desde passeios, lazer, nós tínhamos tudo o que precisávamos. Tivemos 2 filhos juntos. E por longos 7 anos fomos muito, mas muito felizes mesmo. Nós então decidimos viajar. Pela primeira vez eu iria conhecer a praia.
E ele ia realizar um desses meus desejos e a gente marcou essa viagem para uma certa data. Nós íamos para Fortaleza. Eu tinha medo de andar de avião. Nós resolvemos ir de ônibus. E na hora de subir a escadinha do ônibus e o motorista pede aqui a passagem. Na hora dele pegar a passagem, eu olhei nos olhos dele. Era o meu grande amor. Eu viajei por 5 horas consecutivas. E quem estava conduzindo aquele ônibus era quem eu esperei encontrar daquela mesma maneira. Poderia ser exatamente igual, mas eu não podia ser casada. Eu estava comprometida. Eu queria fazer perguntas, eu queria me aproximar, eu queria tirar todas as minhas dúvidas e eu não podia. Eu tinha que achar um jeito, uma maneira de poder me aproximar dele, de nos encontrar escondido, como era antes. Em um dos pontos de parada, eu dei um jeito. Eu esperei o meu esposo entrar para o banheiro para fazer as necessidades e eu corri para fora. Eu corri atrás desse motorista para perguntar, pelo amor de Deus, seu nome. Você lembrou de mim? E sim, a gente esclareceu tudo em 5 segundos, que era ele, que ele continuava me amando, eu também. Trocamos o telefone, combinamos da gente se encontrar quando eu retornasse desse período de 5 dias de viagem. Eu tenho que encurtar a história porque não caberia aqui. Mas eu passei os 5 dias mais longos da minha vida, eles nunca terminavam. Eu não vi a hora de chegar de volta na minha cidade para poder ter privacidade, pegar o telefone, trocar mensagens, marcar nosso primeiro encontro. Eu comecei a enxergar os defeitos que eu nunca tinha enxergado no meu marido, já mesmo antes de saber sobre como estava a vida daquele grande amor, se ele era casado, se ele não era, não deu tempo de saber sobre nada, ele sempre estava fora de área. Durante o período da viagem eu não tinha como saber de nada sobre ele, então eu cheguei em casa. Então nós trocamos a primeira mensagem. Ele também era casado, o que me entristeceu. Porém, tudo aquilo que eu queria ouvir da boca dele foi exatamente tudo que ele disse. Que ele nunca me esqueceu. E por acreditar que eu precisava viver esse amor, eu precisava sentir na pele o que era estar realmente com ele. Por curiosidade, talvez. Eu nunca tive nada sexualmente falando porque nós éramos crianças. Por acreditar que o nosso final podia ser feliz como nas novelas, nos filmes, ele me despertou o pior dos sentimentos, o do adultério. Nos tornamos amantes por um período de meses e um dia nós fomos flagrados juntos. Eu estava vivendo exatamente aquele tipo de momento que a gente esquece de tudo. Esquece da dor que podemos causar no outro, dos filhos que estão em casa, do marido que poderia estar no trabalho. Porque um detalhe que eu ainda não contei é que o meu marido era policial. Eu não tinha o costume de sair de casa, muito menos sozinha, principalmente aquele horário. Sempre ao entardecer. E esse foi um detalhe que um dos meus filhos comentou com o pai e disse que era sempre quando ele estava no trabalho. Não foi o meu filho que me entregou, mas comentou com o pai inocentemente, no qual ele ligou uma coisa com a outra e passou a me seguir. Naquele dia não ia acontecer nada fisicamente falando, nós estávamos em qualquer lugar na beira da estrada. Eu estava dentro do carro dele, aos beijos, e o que me despertou foi o disparo que atravessou o vidro e ele desfaleceu nos meus braços. O desespero foi muito grande. Quando eu vi ele mole nos meus braços, eu olhei para fora e vi que era o meu marido que estava do outro lado, dentro do carro dele, e disparou contra o carro 3 vezes. Ele olhou para mim, eu não sabia o que fazer. Eu pensei, agora a próxima será eu, e ele continuou seguindo adiante. Eu não sabia o que fazer na hora, eu liguei para a ambulância e pedi ajuda, e assim que eles chegaram, eu não sabia se eu ia para casa, com medo de acontecer alguma coisa comigo, ou se eu acompanhava ele até o hospital e acabei ficando perdida na rua até o meu telefone tocar e eram os enfermeiros dizendo que ele sobreviveu. Graças a Deus. Então, quando eu soube que ele estava vivo, eu tinha que enfrentar esse problema de um jeito ou de outro. Eu fui para casa e tentei me entender com o marido, mas ele já tinha saído de casa. Me deixou com os filhos e encerramos uma relação saudável, bonita, respeitosa, sólida, por um amor que mais uma vez foi interrompido por uma bala. E o final dele
foi sobreviver, mas ele ficou paraplégico.